Nessa aula, darei continuidade à apresentação do teste de hipótese para a média populacional, fazendo aplicações do teste para situações específicas. Como um primeiro exemplo, vamos tomar uma situação que nós já avaliamos de alguma forma quando vimos o intervalo de confiança, que é a situação de uma máquina automática para encher pacotes de café, que, se estiver regulada, ela enche os pacotes de café de acordo com uma distribuição normal, com média μ, variância sigma ao quadrado, sempre igual a 400 gramas ao quadrado. A máquina foi regulada para a média populacional igual a 500 gramas e, periodicamente, colhe-se uma amostra de 16 pacotes de café para verificar se a produção está sob controle, isto é, se a média populacional é igual a 500 gramas ou não é. E faremos o teste com o nível de significância de 5%, o alfa é igual a 5%. E aí nós vamos ter aqui algumas questões que são: se uma amostra apresentasse média igual a 491 gramas, você pararia ou não a máquina para regular a máquina? Então, ou seja, se nós víssemos uma média amostral de 491 gramas, entenderíamos que a máquina está desregulada ou, pelo contrário, ainda acreditaríamos que a máquina está regulada. E depois veremos se a nossa decisão mudaria caso a amostra tivesse uma média de 489 gramas como peso médio amostral. Bem, então, como eu expliquei para vocês anteriormente, nós temos que olhar a situação e ver que informações nós tiramos dela para poder caracterizar a hipótese nula e a hipótese alternativa. Bem, aqui no caso analisado, nós temos uma informação que a máquina ela foi regulada para que a média populacional fosse igual a 500 gramas. Então, ou seja, se a máquina estiver regulada, a média populacional é igual a 500 gramas, que é o que vai caracterizar a primeira informação que nós temos. Dado que nós temos essa informação, então agora nós pensamos na informação que complementa esta de que a média populacional é igual a 500 gramas, que aí no caso, né, o que complementa a média igual a 500 gramas é média de populacional é diferente de 500 gramas. E aí com isso, né, em função ali de alguns valores que nós temos para a amostra e dado da variância populacional, nós podemos então caracterizar inicialmente as nossas hipóteses testadas. Então, nós temos uma informação que é média igual a 500 gramas e a outra que média é diferente de 500 gramas. Bem, como eu também disse anteriormente, a informação que tiver a igualdade com algum valor numérico, ela precisa estar associada à hipótese nula. Então, aqui no caso, a hipótese nula vai ser média populacional igual a 500 gramas e a hipótese alternativa será média populacional diferente de 500 gramas. E esse teste, ele é um teste bilateral. Por quê? Porque a hipótese alternativa, ela vale para valores maiores do que 500 e para valores menores do que 500, ou seja, ela vale para os dois lados da hipótese nula, que diz que a média é igual a 500 gramas. Então, repara que as duas hipóteses, elas são disjuntas e coletivamente exaustivas. Depois que nós caracterizamos as hipóteses testadas e que já sabíamos que estávamos testando para a média populacional, então nós definimos o estimador que nós vamos usar, que no caso, o estimador da média populacional é a média amostral, que é um estimador não viesado, que tem distribuição normal, conforme o teorema central do limite. Então, por conta disso, nós trabalhamos com o estimador padronizado, o Z, que tem essa fórmula, né, que é o estimador, que vai ter distribuição normal, com média zero e variância e desvio padrão iguais a 1, admitindo-se que a hipótese nula é válida. Ou seja, esse termo sobre H0 está indicando que estamos admitindo que a hipótese nula é válida. Depois de estabelecermos o estimador, e em função do valor da média amostral que nós temos, de 491 gramas, então nós procedemos o cálculo da estimativa. Então, nós vamos ali ter o nosso valor observado, né, de estimativa, aplicando-se os valores aqui na fórmula do estimador, nossa estimativa será de menos 1,8.
Bem, a partir disso, então nós agora precisamos estabelecer como nós vamos decidir o teste. Então vamos fazer primeiro pelo nível de significância, né? Então o nível de significância, pela região crítica, que vai ser estabelecido em função do nível de significância de 5% e do fato do teste ser bilateral. Bom, então olhando ali uma ilustração da nossa situação, o que nós temos? Nós temos a nossa hipótese nula, né, dizendo que a média populacional é de 500 gramas e, ao redor dela, valendo a hipótese alternativa de que a média populacional é diferente de 500 gramas. Então, supondo que a hipótese nula é válida, nós temos que a distribuição da média amostral é uma distribuição normal, com média de 500, e como o nosso nível de significância é de 5%, quer dizer, então, que nós vamos fazer um intervalo ao redor de 500, com nível de confiança de 95%, que vai fazer com que, então, fora desse intervalo de confiança, eu tenha aqui à direita a probabilidade metade do nível de significância, 2,5%, e na cauda à esquerda, também 2,5%. Então, o que nós temos que descobrir agora é se aquela nossa média amostral de 491 gramas, ela é uma média que cai aqui na região de validade da hipótese nula, ou se ela está na região de validade da hipótese alternativa, ou seja, se é um valor pertencente à região crítica. Né? Então, se for um valor que não pertence à região crítica, é um valor que está aqui na região de validade da hipótese nula, então nós vamos entender que a hipótese nula é válida, com base na amostra que nós temos. Se porventura o valor da média amostral for um valor pertencente à região crítica, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né, e lembrando que aqui nós estamos trabalhando com a variável padronizada, então nós entenderemos que a hipótese nula não é válida, nós a rejeitaremos em favor da hipótese alternativa. Bom, então agora nós precisamos construir a região crítica, né? Ou seja, nós temos que achar valores Z alfa sobre 2 que caracterizam os dois lados da região crítica. Então, eu tenho que procurar um valor Z alfa sobre 2 aqui à direita, que faz com que a probabilidade da variável Z assumir valores maiores ou iguais a ele seja metade do nível de significância, que aqui no caso é 2,5%. E depois, em função desse valor Z alfa sobre 2, eu vou pegar o valor oposto a ele, menos Z alfa sobre 2, que é o valor da variável Z, que faz com que a probabilidade dessa variável padronizada, Z, ser menor ou igual a ele, também seja metade do nível de significância, que aqui no nosso caso é de 2,5%. Com isso, eu vou caracterizar o lado esquerdo aqui da região crítica, que vão ser os valores que são menores ou iguais a esse valor menos E alfa sobre 2, e o lado direito da região crítica, que vão ser os valores da variável padronizada, que são maiores ou iguais a esse valor Z alfa sobre 2. Bom, como é que eu descubro esses valores Z alfa sobre 2? Aí eu vou precisar consultar uma tabela da distribuição normal padrão, né, que aqui no caso, então vamos recorrer a essa tabela para ver que valor é esse. Lembrando que eu tenho que achar um valor que faz com que a probabilidade da variável Z ser maior ou igual a ele seja metade do nível de significância, 2,5%. Bom, então, consultando uma tabela de distribuição normal padrão, né, nós temos que fazer o quê? Nós temos que achar aqui o valor da variável Z que atenderia aquela condição de probabilidade. Lembrando que, o que eu quero? Eu quero achar um valor de Z que faça com que aqui na cauda à direita, nessa cauda que está em branco, tenha 2,5%, o que vai requerer, então, que nessa área entre 0 e esse valor Z, que é essa área que está aqui riscada em cinza, ela tenha 47,5% de probabilidade. Bem, então, como nós fazemos? Nós vamos aqui no corpo da tabela e temos que achar o valor 0,475 que está aqui, ó, né? Uma vez que nós achamos esse valor 47,5%, que é a área de probabilidade dessa área que está riscada, então isso vai fazer com que automaticamente à direita
desse valor tenha 2,5%, que é o que nós precisamos. Então, eu identifico aqui os 47,5%, venho aqui na linha até a primeira coluna, então a minha variável z ela é 1,9, e para achar a segunda casa decimal, eu subo aqui a partir do valor 0,475, eu subo na coluna e encontro que a segunda casa decimal é 6. Então, portanto, o valor z que atende à condição de probabilidade da minha região crítica é 1,96. Aí, por isso que eu tenho que esse valor z alfa sobre 2 é 1,96 e o valor menos z alfa sobre 2 é menos 1,96, lembrando que é dessa forma, uma vez que a distribuição normal padrão é uma distribuição simétrica em relação a zero. Bom, então com isso, nós temos a especificação da nossa região crítica, né, que vai ser a união desses dois intervalos, e aí nós temos que avaliar se a nossa estimativa pertence ou não à região crítica. Então aqui no caso, nós vemos que 1,8 é um valor que é maior do que menos 1,96 e é menor do que 1,96, ou seja, a nossa estimativa, menos 1,8, não pertence à região crítica, e aí por causa disso, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, voltando ali para a nossa ilustração, nós vamos ter a seguinte situação. A nossa média amostral lá de 491 gramas, padronizada, ela teria o valor de menos 1,8, que é um valor que cai aqui fora da região crítica, ou seja, na área no intervalo de valores que indicam a validade da hipótese nula. Por isso que nós não rejeitamos essa hipótese nula. Bom, a decisão também pode ser tomada por p-valor, que aí no caso de um teste bilateral vai ser definido como a probabilidade da variável z ser maior ou igual do que o valor absoluto da estimativa, mais a probabilidade da variável z ser menor ou igual do que menos o valor absoluto da estimativa. Bem, então vai ser a probabilidade da variável z ser maior ou igual do que 1,8, mais a probabilidade da variável z ser menor ou igual do que menos 1,8. Como se tratam de duas probabilidades de cauda, aqui à direita, e uma cauda à esquerda, então as duas probabilidades são iguais, conforme nós vimos nos nossos estudos da distribuição normal, então a soma dessas duas probabilidades ela é igual a 2 vezes a probabilidade de somente uma delas. Vou pegar aqui a do lado direito, a probabilidade de z ser maior ou igual do que 1,8. Bom, mas quanto é essa probabilidade de z ser maior ou igual a 0,8? Aí eu preciso recorrer à tabela de distribuição normal padrão novamente. Então, eu vou lá na tabela e agora eu quero saber o seguinte. Dado que o valor z é 1,8, qual é a probabilidade da variável z assumir valores maiores ou iguais a ele? Ou seja, qual é a probabilidade da cauda à direita aqui em relação a esse valor de 1,8? Né? Bom, agora eu tenho o valor da variável z, então eu vou vir aqui na tabela e achar o valor 1,8. 1,8 com segunda casa decimal 0, então a probabilidade da variável z estar entre 0 e 1,8 é 0,46407. Né? Então, essa probabilidade de 0 até 1,8 é 46407. Só que eu não quero ela, eu quero o que está na cauda direita. Então, o que eu faço? Eu faço meio, né, que é 50%, que é a probabilidade da área riscada, que é 0,46407, mais essa probabilidade aqui, né, juntas vão dar 50%. Então, eu faço 50% menos 0,46407, ou seja, 50% menos 46,407%. E aí, se eu fizer esse cálculo, eu vou chegar aqui ao valor de 0,0359, ou seja, 3,59%. Como meu p-valor é o dobro, então ele é 2 vezes, então, né, nosso p-valor ele é 0,0718, que, comparativamente ao nível de significância de 5%,
é maior, então eu decido pela não rejeição da hipótese nula. Então, se nós olharmos a regra de decisão aqui do teste de hipótese, né, então como é que vai ser? Se a estimativa pertencer à região crítica, eu rejeito a hipótese nula, se não pertencer, eu não rejeito. Então, no caso do nosso problema, a nossa estimativa não pertencia à hipótese nula, então eu não rejeitei não pertencia à região crítica, então eu não rejeitei a hipótese nula. E por p-valor, se o p-valor for menor ou igual do que o nível de significância, eu rejeito a hipótese nula, caso contrário, ou seja, se o p-valor for maior do que o nível de significância, não rejeito a hipótese nula. Como no nosso caso, o p-valor era maior do que o nível de significância, ele era 7,18%, o nível de significância era 5%, então eu não rejeito a hipótese nula, que foi a decisão tomada ali para o teste. Então, do ponto de vista das hipóteses testadas, o que nós temos? Que nós não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, uma média amostral de 491 gramas não indica que a máquina esteja desregulada, ou seja, indica que a máquina está regulada, a média populacional é 500 gramas, acreditamos que a média populacional seja igual a 500 gramas e, portanto, acreditamos que a máquina não esteja desregulada e, por consequência, não paramos a produção para que a máquina seja regulada. Que era a pergunta que havia sido feita. Bem, mas aí também, imagine que nós estivéssemos avaliando se a máquina está regulada ou não, só que aí agora tendo em mão uma amostra que apresenta uma média amostral de 489 gramas. Será que nessa situação nossa decisão mudaria? Bom, então, se nós fôssemos fazer esse teste desde o princípio, nós teríamos que estabelecer as hipóteses que estão sendo testadas, que são as mesmas do caso anterior. A única informação que mudou é que a média amostral agora, em vez de apresentar 491 gramas, ela apresenta 489 gramas de peso, então, nossas hipóteses são as mesmas, nosso estimador é o mesmo, e a nossa estimativa agora mudou, por quê? Nós estamos com uma média amostral que agora é diferente. Então, com essa nova média amostral de 489 gramas, nós vamos ter uma estimativa padronizada igual a menos 2,2. O nosso nível de significância é o mesmo, o nosso teste também é o mesmo, então a nossa região crítica continua sendo a mesma. Só que agora, o que acontece? Nós temos ali a nossa situação de teste, que é a mesma do exemplo anterior, com aquela amostra de 491 gramas, a única diferença é que agora eu tenho uma amostra de 489 gramas, e eu preciso saber, bom, com essa amostra, a estimativa cai na região crítica, e aí dá suporte à hipótese alternativa, ou cai fora da região crítica e dá suporte à hipótese nula. Bem, aqui no caso, nós vemos que menos 2,2 é um valor que pertence a essa parte aqui, a esse intervalo que caracteriza a região crítica, esse intervalo à esquerda. Então, o que nós vamos ter aqui, no nosso caso agora? Nós vamos ter que a nossa média amostral de 489 gramas, que padronizada, então, corresponde ao valor menos 2,2, é um valor que pertence à região crítica, ou seja, é um dos valores que vai dar suporte à hipótese alternativa, mas não à hipótese nula. Então, sendo assim, nós fazemos o quê? Nós rejeitamos a hipótese nula. Aqui, já no caso do teste da decisão por p-valor, nós vamos ter o quê? Então, como o p-valor no teste bilateral ele é definido como a soma dessas duas probabilidades, lembrando que elas são iguais, porque são probabilidades aqui, uma probabilidade de cauda direita,
depois essa outra probabilidade, uma probabilidade de cauda à esquerda, em relação a um valor e ao seu oposto. Então, as duas probabilidades se referem a intervalos equivalentes e, portanto, são iguais, né? Então, o p-valor é 2 vezes a probabilidade de z maior ou igual do que o valor absoluto da estimativa. Então, 2 vezes a probabilidade de z maior ou igual do que 2,2. Aí, se nós consultarmos uma tabela de distribuição normal padrão, né, o que nós temos no caso? Nós vamos ter que a nossa estimativa é 2,2, né, o nosso z observado é 2,2, então a probabilidade de z apresentar um valor entre 0 e 2,2 é 48,61%, que corresponde a essa área aqui riscada em cinza, 48,61%. Mas o que eu quero não é essa probabilidade, eu quero a probabilidade da cauda. Então, o que eu faço? Eu faço 50% menos 48,61%, que vai dar, então, 0,0139, indicando que o meu p-valor é de quanto? 0,0278, né? Ou seja, 2,78%, que comparado ao nível de significância de 5% é uma probabilidade menor. E sempre que o p-valor for menor do que o nível de significância, então eu rejeito a hipótese nula. Então, ou seja, nós temos agora uma estimativa que indica a não validade da hipótese nula e, portanto, então nós rejeitamos a hipótese nula, ficamos com a hipótese alternativa, né? A hipótese alternativa diz que a média populacional é diferente de 500, ou seja, que a máquina está desregulada e, nesse caso, portanto, nós paramos a produção para que a máquina, então, seja regulada. Então, repara que a decisão do teste, nesse caso, né, que nós mudamos a média amostral, né, porque pegamos amostras diferentes, elas podem levar a conclusões diferentes, né? Por isso que a gente precisa testar, no caso dessa máquina, né, fazer ali o processo de controle de qualidade continuamente, né, coletando amostras. Algumas amostras vão apontar que a máquina está regulada, outras amostras vão apontar algo diferente, que a máquina está desregulada. Então, com isso, eu encerro a apresentação aqui do teste bilateral e depois veremos a apresentação dos testes unilaterais.